Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Estamos em nosso devocional número 14, 2026, de janeiro, palavras proféticas. E nosso devocional de hoje está em Jonas capítulo 2, versículo 2, e diz assim: E disse, em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Como a história do profeta Jonas, podemos aprender que Deus quer um relacionamento pessoal e um relacionamento relacional conosco, com cada um de nós. Ele quer que nossa relação com Ele seja de pai a filho, seja uma relação profunda, uma relação de dia a dia, não uma relação distante. E aqui, nessa história, se você vai ler tudo, essa parte do capítulo, vai falar a história do Jonas. Ele decidiu fugir da vontade de Deus. Deus tinha falado para ele que tinha que ir para Nínive para pregar a palavra, para dar uma oportunidade a esse povo de se arrepender. Mas ele desobedeceu, ele fugiu e terminou dentro de um peixe gigantesco no meio do mar. Ele estava num barco, indo para outro lugar, contrário de onde Deus tinha chamado para ele. Mas nesse momento, ele teve que se jogar no mar e terminou dentro de um peixe grande. E aí, dentro do ventre desse peixe, ele reflexionou. Ele pensou. Ele teve 3 longos dias para pensar. Aí no meio da morte, na porta da morte, no meio da escuridão, no meio do oceano, lá nas profundidades do desespero, da morte, ele reflexionou e ele clamou a Deus. Disse que em meu desespero clamei ao Senhor. Ele estava desesperado, imagina, ele estava dentro de um peixe. E quantas vezes nós também estamos assim e não damos conta de que, como Jonas, também a oração é um ponte entre nós e nosso Pai, Deus. A oração é o que nos comunica, é o que demonstra em nós, querer nos acercar a Deus. E ele, nesse desespero, ele clamou. Eu não sei como você está hoje. Não sei se você está nesse desespero como Jonas. Talvez você esteja assim. Talvez você esteja lá no fundo do oceano. Talvez você pense que já não tem jeito a sua vida, que já você já fez de tudo, tentou de tudo, Você ou alguém por quem você está orando. Mas hoje Deus pode ouvir a tua oração. Assim como ouviu a oração de Jonas, Ele pode te escutar. E nesse desespero, você pode tomar 2 decisões: desistir ou se focar na fé correta, na fé em Deus, em Jesus. E é o que Jonas fez. Mesmo que ele tinha errado, mesmo que ele tinha tomado decisões contrárias ao que Deus tinha para ele, Deus ouviu a sua oração. Por quê? Porque ele orou com um coração arrependido. Ele orou com um coração que reconhecia que Deus está no controle de todas as coisas. Então, nesta manhã, que você também possa pensar nisso. Se você está numa situação assim, se você talvez, você ou alguma pessoa que você esteja orando,
E você pensa, não, minha vida já não tem jeito, eu errei demasiado, eu já cometi muitos pecados, eu quero, mas eu sinto que tenho que desistir. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus ouve a tua oração. Se você está com um coração arrependido, com um coração que quer aceitar Jesus como seu dono, como seu Salvador, como o Senhor da sua vida, Ele ouve a tua oração. Assim como ouviu a oração de Jonas, porque não importa a situação que você esteja, não importa se está tudo ruim, não importa. O que importa é a sinceridade com que buscamos a Deus. Deus escuta um coração sincero. As lágrimas não movem o coração de Deus. É a lástima, não, ou a cara de tadinho, de coitado, de vítima. Deus não ouve. Mas sim um coração sincero, um coração quebrantado, um coração que quer reconhecer a Jesus como seu dono, como seu Senhor e Salvador. E é isso o que Jonas fez. O ventre do peixe representa a morte, representa a prisão. E como estava Jonas nesse momento? Talvez você hoje esteja assim como Jonas, em uma prisão, não dentro de um peixe, né? Mas em uma prisão de pecado. Talvez você esteja na prática de um pecado que você não consegue controlar. E você, cada vez que você erra, cada vez que você peca nesse vício, nessa compulsão que você tem, você sente culpa, a culpa vem, nossa, outra vez eu estou bebendo, outra vez eu estou usando drogas, outra vez eu estou fofocando, outra vez eu estou mirando pornografia, outra vez eu estou enganando, mentindo, o que seja, não importa. Esse pecado que você está, talvez, tentando, lutando, e você não consegue. Mas hoje, assim como Jonas, você pega um grito de socorro: Deus me ajuda, Deus, eu não posso com minhas forças, eu preciso de você. Ele ouve a tua oração. E assim como ouviu a Jonas e tirou desse peixe, dessa prisão, dessa morte que Jonas estava. E a história de Jonas é um sinal que aponta para Cristo. Pense comigo, Jonas esteve 3 dias dentro do peixe. Ele estava praticamente morto. Ninguém ia acreditar que ele ia voltar para a vida. Ninguém. Imagina, um peixe engoliu ele e desapareceu no fundo do oceano. Ele estava morto para todo mundo. Talvez as pessoas também olhem para você e pensem que você está morto, que já não tem jeito a sua vida. E você se sente assim, você se sente rejeitado, você se sente triste, você não sabe mais para onde fugir. Mas, ao 3º dia, Jonas saiu desse peixe, porque ele se reconheceu, se arrependeu e clamou ao Senhor. E ao 3º dia, Jesus ressuscitou dos mortos para trazer salvação para cada um de nós. Nesses 3 dias, Jesus desceu ao abismo para pregar da salvação nele. Então, esse sinal que nos deixa a história de Jonas aponta para Cristo, nos liberta do poder da morte e nos conduz de volta para a presença de nosso Pai. A presença de nosso Pai. Se você tem filhos,
você pense como você ama a eles. Como é a sua relação. O cuidado que você tem com seus filhos. Se você não tem filhos, pense como seus pais cuidavam de você, como eles te amavam. E se você não teve pais presentes ou bons pais, pense nessa pessoa que fez de mãe, de pai com você e que te amou, que te cuidou. Pense nisso. E é isso o que Deus quer para nós. É isso o que nos devolve, né, essa relação com Deus quando acreditamos em Jesus. Jesus veio para trazer liberdade. Jesus veio para nos sarar. Jesus veio para trazer salvação. Jesus veio para ser esse ponte entre nós e Deus. Porque a causa do pecado estávamos separados de Deus e não poderíamos ficar perto dele. Não poderíamos orar e que ele ouça nossa oração. Mas graças a Jesus, a sua morte e ressurreição, a se entregar, ele se entregar a si mesmo e na cruz, como se uma oferenda perfeita para Deus, santa, pura. Nesse momento, ele abriu o caminho, colocou ponte para que nós possamos orar, clamar a Deus e ele nos ouvir, ele nos resgatar do fundo do oceano. Então talvez você se sente assim, sufocado, com culpas, com erros, com pecados. Mas clame a Deus, clame, porque ele ouve seu clamor. Ele pode te escutar, ele pode te tender a sua mão, dar a mão dele e te segurar para trazer de novo para a vida, para mudar de morte para a vida, onde tinha ossos secos, mortos, onde tinha deserto, agora a vida. Então, confie no que Deus pode fazer com você. Ele transforma desespero em esperança e cativeiro em libertação. Ele é quem pode te ajudar em qualquer momento de desespero que você esteja na sua vida. Nesse momento, decida ir para a fonte certa. Decida ir ao Pai. Decida clamar a nosso Deus Criador. Decida clamar a Jesus. Ele ouve a tua oração. Então, se é teu caso, se você está assim hoje, eu te convido a ficar de joelhos nessa manhã. Ficar de joelhos e clamar ao Senhor para que Ele ouça a tua oração. Ele ouça a tua oração. E Ele pode te tirar. Ele pode mudar a tua vida. Ele fez isso comigo. Eu, quando estava deprimida, quando estava triste, quando estava sozinha, eu pegava bebida e eu quase virei uma alcoólatra, porque eu estava buscando apaciguar, calmar meu coração com a fonte errada. Mas quando eu descobri, quando eu percebi, quando eu acordei e di conta de que em Jesus eu tenho tudo, Ele é suficiente, minha vida mudou completamente. E é isso que eu estou passando nessa manhã. Ele ouve tua oração. Sua vida não está terminada. Sua vida não está acabada. Ainda você tem uma chance de fazer o correto. Então dobre seus joelhos aí onde você está e clame ao Senhor. E peça para Ele: Deus, muda minha vida. Muda meu coração. Eu te preciso, Deus. Eu preciso de você. E Ele irá responder a tua oração. Então que Deus abençoe a você nesta manhã. E até amanhã.